Hoje eu vou contar para vocês a história de um boneco que foi tão famoso, se não mais famoso do que o próprio Mickey Mouse. Ele se tornou uma tatuagem que já atravessou mais de um século. Hoje eu vou contar para vocês a história do Kewpie, que é esse boneco que está aparecendo na sua tela. Foi criado por Rose O'Neal em 1909, através de um jornal chamado Ladies Journal, que era uma espécie de uma revista, como se fosse uma revista feminina, né, mais voltada para o público feminino. Ela, além de escrever, ela fazia as tirinhas, os quadrinhos com esse bonequinho fofinho, que representava muita coisa bacana. Esse bonequinho ficou extremamente famoso e eu preciso contar um pouco da sua história e como ele se tornou uma das clássicas tatuagens do old school tradicional americano. Segundo Rose O'Neal, ela teve um sonho com esse bonequinho, que é uma espécie de um cupido. Vê se deixa em paz. Daí vem o nome Kewpie, baseado aí do nome Cupido, derivado do nome Cupido, que também é derivado de um deus grego chamado Eros, que é como se fosse um deus do amor. E ela quis fazer esse bonequinho fofinho, sempre sorridente, meio cupido, meio deus, meio ser humano, para poder representar a alegria, representar a inocência de uma criança e fazer suas tirinhas nesse jornal que eu falei, nessa espécie dessa revista, divulgando notas, divulgando diversas coisas legais e fazendo também historinhas engraçadas para essa revista e para o seu público, que era basicamente feminino. O Kewpie se tornou tão famoso que todo mundo começou a gostar desse bonequinho e em pouco tempo o mundo todo conhecia o famoso Kewpie. Em 1912, uma empresa alemã entrou em contato com Rose O'Neal e pediu para produzir o boneco, que antes era só uma tirinha, só um quadrinho, uma espécie de Turma da Mônica. Produzir os bonecos mesmo, para poder vender em larga escala, e começaram a produzir através de biscuit. Nessa época, a gente está falando aí de 1910, 1912, a grande maioria das bonecas eram feitas de porcelana, que eram as bonecas europeias, e não se tinha ainda muitos bonecos de plástico, de borracha, e ela topou que a Alemanha produzisse esses bonecos para ser vendido para o mundo. Porém, aconteceu um grande problema. A empresa alemã começou a produzir e descaracterizou o bonequinho que ela tinha criado. Não ficou tão igual, tão parecido com o bonequinho do jeito que ela tinha feito, e ela cancelou a produção desses bonequinhos, mesmo ganhando uma boa grana por isso. Mas o que ela fez? Ela foi pessoalmente até essa fábrica na Alemanha e ajudou na produção, coordenando, administrando a produção desse boneco do seu jeito, com o seu rostinho, do jeito que ela queria, e aí sim foi vendido em larga escala para todos os lugares, para todos os países do mundo. Nessa produção, que Rose O'Neal ajudou a fazer, ela assinava cada boneco pessoalmente e ele tinha algumas características, como uma asinha bem pequena azul nas costas e um adesivo de um coração que geralmente ficava no seu peito. Essas eram as características do boneco original, feito na Alemanha, com autorização de Rose O'Neal e com a sua assinatura. Em 1916, o boneco teve que ser produzido na Bélgica e na França. Por conta da guerra, ele parou de ser produzido na Alemanha. Na Bélgica e na França ele ganhou ainda mais popularidade, chegando aos Estados Unidos a produção. Aí sim foi o boom geral. O que aconteceu? Nos Estados Unidos ele começou a ser fabricado com material de borracha, de plástico, como os bonecos de hoje em dia, um boneco mais fofinho, não era só feito de biscuit ou de porcelana, e ele começou a ter os braços articulados, o que deu mais valor ao boneco. Continuou tendo o emblema de um coraçãozinho, as asinhas, e continuou tendo a assinatura de Rose O'Neal. A partir do momento que ele chegou aos Estados Unidos, todo o mundo conhecia, inclusive os países orientais conheciam o boneco Kewpie. O boneco Kewpie ficou conhecido no planeta inteiro como o boneco mais famoso do mundo, até aparecer um cara que tomou o ranking, tomou o pódio de primeiro lugar. Mickey Mouse, quando surgiu, do nosso querido Walt Disney, tomou o lugar do boneco Kewpie e passou a ser o boneco mais famoso do mundo. Mas até então, antes do Mickey Mouse, o boneco Kewpie era o mais famoso. Com isso, a tatuagem do boneco Kewpie foi tão popularizada, todo mundo se tatuou, e eu vou explicar por quê, como que foi agora para vocês. Ao se tornar uma imagem tão famosa, os marinheiros americanos começaram a tatuar em seu corpo o boneco Kewpie, assim como outras pessoas de todo o mundo. E eu vou explicar um pouquinho do significado dele para você, por que os caras tatuavam esse bonequinho em meio a coisas um pouco mais pesadas, caveiras, de repente ali uma caravela, uma andorinha, uma águia, tinha lá um bonequinho fofinho do Kewpie.
né, conforme vocês vão ver aí no vídeo. O boneco Cupid ficou conhecido por representar amor, inocência de uma criança, trazer um pouco de volta aquela coisa simples, né? Então os marinheiros americanos, que iam para a guerra principalmente, tatuavam em seu corpo para representar os seus filhos, para representar sua família, uma coisa tão bacana, mesmo em meio de tantas tatuagens diferenciadas. Eles levavam o bonequinho, né, ou a bonequinha, em suas viagens para olhar também, o bonequinho físico mesmo, né? Eles compravam e levavam para estar sempre olhando e lembrando dos seus filhos, e por isso também que se tornou quase que um amuleto, né? Quando ele se preparava para sair para a guerra, né, o soldado, o marinheiro, além dele levar esse Cupid, quem não podia levar acabava fazendo uma tatuagem em seu corpo, como eu falei, para estar olhando ali e relembrando esse elemento que remetia, né, à família e aos filhos. Então realmente tem um significado muito forte em relação a isso. Essa imagem que está aparecendo agora é a imagem original feita pela Rose O'Neal do Cupid dentro de uma flor. Quando ela começou a ser tatuada, modificaram um pouco essa flor e começaram a fazer uma rosa para ficar um pouco mais tradicional, mais no estilo da época. Mas essa é a imagem tradicional, a original, que foi feita pela artista. E a partir dela foram feitas outras vertentes, né, outras releituras dessa imagem para se transformar em tatuagem. Mas esse é o design original. Quando o cara estava lá afastado da família durante um tempo, ele olhava para aquele boneco singelo, para aquela forma sorridente, né, espécie de um anjinho, e acabava lembrando aí da sua família e principalmente dos seus filhos. Então era uma forma de homenagear, de estar sempre perto de quem a gente ama. Depois que a tatuagem enraizou no povo americano, não só os marinheiros, mas todo o povo começou a curtir a tatuagem de Cupid, para sempre nos momentos sombrios, tenebrosos, né, de dificuldade, de dor, de tristeza, olhar para aquele bonequinho e lembrar que a vida é bela, que a gente pode ter ainda uma criança dentro da gente, a coisa da inocência, do amor. Então, se você já passou ou está passando aí por um momento difícil, um momento tenebroso, um momento turbulento, essa de repente é a hora de você tatuar um boneco Cupid no seu corpo, para sempre que você olhar, te trazer um pouco de paz, de alegria. Eu acho que esse é o principal motivo que as pessoas tanto tatuaram esse old school, principalmente na América, né, o old school tradicional americano. Queria pedir a você para dar uma curtida aqui, queria pedir a você para se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, e queria explicar o seguinte: esse canal a gente está fazendo com muita dificuldade, tá? Mas também com muito amor, carinho e muita dedicação. Eu estou em casa, né, por conta de um decreto municipal onde eu não posso trabalhar já há 60 dias, não sei que data você está vendo isso, nós estamos no início de maio, e hoje eu estou em casa gravando para vocês, estudando, e é sempre bom porque eu me forço a estudar, a aprender cada vez mais sobre o estilo que eu escolhi para minha vida, né, que é o old school. E também, o principal, vou passar um pouco de conteúdo. Eu não sou criador de conteúdo, eu sou divulgador de conteúdo, de coisas que aconteceram. Eu estudo e passo para vocês, para a galera entender um pouco mais a importância e os significados da tatuagem old school. A tatuagem old school não é só uma tatuagem antiga com traços grossos e cores primárias. Muitas pessoas acham isso, mas não. Todas elas têm significados fortes, têm emblemas, têm história, têm tradicionalidade. Então são tatuagens que foram feitas com uma representatividade muito forte, e hoje a gente tenta reproduzir essa representatividade que era feita no início do século, né, no final do século XIX, no início do século XX. O Cupid foi um bonequinho muito tatuado, até hoje é tatuado, muita gente tatua só porque acha bonitinho, mas não sabe o real significado, né, um pouco da história. Quem criou, como eu falei, foi a Rose O'Neal, essa mulher maravilhosa. Inclusive, a Rose O'Neal, ela fez um cartaz pedindo o direito das mulheres para fazer votação, para poder votar. Na época, as mulheres não podiam votar, elas já podiam trabalhar, ter direitos iguais em relação ao trabalho, mas não podiam votar. E aí, um cartaz em forma de protesto foi feito pelo pedido de voto das mulheres, e esse bonequinho, né, tão singelo, representou essa luta, o Cupid. Então também tem aí outro significado, você que luta pelos seus direitos, você que luta por igualdade. O Cupid foi uma grande imagem, foi uma imagem que ajudou muito, né, as mulheres a conquistar o direito do voto, porque ela foi espalhada através de cartazes, de cartões postais, de revistas por todo o planeta. Então não é só um bonequinho fofinho, cabeçudinho, não, ele é um boneco que representa algo muito mais forte. Hoje em dia a gente não vê muitas pessoas fazendo Cupid,
né? Eu mesmo fiz uns 2 ou 3 só na minha loja, e as pessoas que fizeram, acredito que não tinham essa noção da importância tão grande desse boneco ou dessa boneca, né? Porque não se tem ainda relatos de que era um menino ou de que era uma menina, ou tinha os dois sexos, ainda não se sabe. Mas representa muita coisa legal, né? Então, assim, se você tem vontade de fazer algo que você vai olhar no seu corpo e vai te trazer alegria, vai te retomar aquela inocência da sua infância, coisas boas, coisas felizes, o Kilp é uma boa pedida. Peça ao seu tatuador na sua cidade para desenhar um Kilp para você. Existem diversas formas, em diversas posições, né? Ele sempre tem aquela característica básica, mas ele muda as formas, as posições, né? Os olhares, enfim. Ou você que é tatuador, converse com o seu cliente, explique para ele um pouco do significado do Kilp e faça um Kilp. Vamos ajudar a divulgar aí a tatuagem old school, que, como eu falei, não é só feito de traços grossos e cores primárias, né? Não é uma tatuagem cheia de frescura, é uma tatuagem cheia de história, é uma tatuagem que foi o início da tatuagem moderna, é uma arte que tem muita representatividade. E a minha função hoje é passar um pouco dessa representatividade, do que significou. E no nosso canal aqui, Tradiciones, a gente vai estar sempre alternando os assuntos, mas tudo voltado para isso. Queria convidar você também a conhecer o nosso podcast, tá? Tradiciones. É só procurar lá no Spotify, né? Ou da forma que você ouve lá o seu podcast. É Tradiciones Podcast, ou Podcast Tradiciones, alguma coisa assim. A gente já tem 2 episódios. Um a gente tá falando, tá bem legal, um é de apresentação, e o outro é falando sobre andorinhas, num bate-papo bem descontraído com a Morena, que também me ajuda a fazer. E eu te convido, além de estar aqui assistindo o vídeo, também escutar lá o nosso podcast Tradiciones. Aqui eu tento fazer de uma forma um pouco mais séria, com mais fatos e tal, e lá eu faço de uma forma mais descontraída, em forma de bate-papo. A gente vai ter entrevistas, tá, aqui no canal, já tem uma entrevista marcada, porém, por conta aí do isolamento, a gente não teve acesso a fazer. A gente não quer fazer online, a gente quer um negócio mais corpo a corpo, sentar do lado do cara, fazer perguntas, e eu vou sempre contar as histórias da tatuagem old school, explicar um pouco do que aconteceu. Porém, as histórias dos tatuadores que estão vivos, que têm oportunidade de contar suas próprias histórias, como foi, quais foram as suas dificuldades, eu quero que seja falada por eles mesmos no nosso canal aqui. Então a gente vai ter aqui um quadro só de entrevistas, vai ser bem legal. Queria te pedir uma coisa, se você curtiu, deixa sua curtida aqui, se inscreva no canal, se você já é inscrito, ajude a divulga lá no Facebook, no Instagram, mostra para um amigo seu o nosso canal. E se você tiver algum tema, né, escreve aqui embaixo, aqui nos comentários, pô, eu queria saber um pouco sobre determinado tema, assim, o pessoal tem feito muito isso no Instagram, e lá, alguns que eu tô colocando aqui são ideias de espectadores. O próximo, eu tava pensando em 2 situações. Eu tava pensando, e eu queria a ajuda de vocês, eu tava pensando em falar sobre o papel que eu uso para fazer as minhas pinturas, qual o papel que eu uso, como que eu faço para fazer aquela mancha amarela para o papel ficar envelhecido, né? As bordas, quais são os macetes que eu uso, como é que eu uso mais ou menos, como é que eu preparo o meu papel. Isso é importante para a gente ter um bom resultado na pintura. A maioria dos tatuadores de old school gostam muito de pintar. Ou eu iria falar sobre caravelas, a história das caravelas e a representatividade importante que ela tem dentro da tatuagem old school, tradicional americana e europeia. Então, assim, qual desses 2 você acha que ficaria mais legal? Escreve aqui no comentário, manda um WhatsApp pra mim, escreve lá no meu Instagram, @RafiuskTatu, e a gente vai trocando essa ideia. O que tiver mais votação eu vou falar aqui no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado. Assista lá o nosso podcast, né, Tradiciones. Assista o canal, ajude a divulgar. Eu agradeço muito as pessoas que têm mandado mensagem, pô, tá muito maneiro, não para de fazer, tá me ajudando muito. Isso aí tá impulsionando a gente a fazer. E, enfim, vamos divulgar a nossa arte, vamos estudar, porque conhecendo, como eu sempre falo, quando a gente conhece melhor as nossas raízes, a gente consegue produzir muito mais frutos no futuro. Beleza? Esse é o canal Tradiciones, eu sou o Rafiusk. Muito obrigado, até a próxima.